Eu reiniciei minha gravação porque eu esqueci minha aliança. Sou dessas. Infelizmente, é muito comum ter uma onda de assassinatos, principalmente ocortado por uma pessoa só. E esse tipo de assassino é conhecido como serial killer, ou assassino em série. E aqui no Brasil já teve esses casos, como o caso do Bandido da Luz Vermelha, Maníaco do Parque, Maníaco da Cruz e o mais recente, Lázaro, que foi nessa década ainda. Mas, apesar daqui do Brasil ter tido isso, é muito menos comum aqui do que principalmente nos Estados Unidos, já que lá tem pesquisas que mostram que o número de serial killers é muito maior do que no resto do mundo. Tá certo que tem casos que não são solucionados, então não sabemos quem é que tá fazendo isso ou se vários assassinatos têm em comum a mesma pessoa que tá causando eles. Mas em pesquisas com dados confirmados, os Estados Unidos é o lugar que mais tem serial killer, desde os anos 70 até mesmo os anos 90, 2000 por aí. E apesar dessa realidade horrível, há uma fonte para criar histórias, como livros, filmes e o caso de hoje, jogos. Oi, eu sou a Uni e eu conto histórias. E eu lembrei desse jogo enquanto eu tava conversando com meu homem. Eu pensei como que era uma história bem interessante para trazer aqui pro canal. Esse é um jogo um pouco antigo, eu lembro que eu joguei ele em live há uns 2, 3 anos atrás, quando minha VTube ainda era 3D Zona. Deve ter no meu canal de lives, que tá aparecendo aqui, se você estiver interessado. E de forma inteligente, esse jogo coloca a nossa protagonista em um perigo maior ainda do que normalmente se tem. Ela se torna um alvo principal, uma vítima perfeita pelas circunstâncias que ela tá e pelo que ela é. Ela tem um motivo a mais para ser caçada. Aqui estamos na pele da Sarah, uma estudante que mora em um apartamento bem precário, bem baixa renda, com seu namorado Liam, que é um merda. O cara é preguiçoso, não trabalha, tá de ressaca, bebe, não faz nada e nem faz as coisas que a mulher pede pra ele fazer. A Sarah tinha pedido pro queridão aí levar as roupas pra lavar, porque ela tem uma entrevista de emprego no dia seguinte. Alguém tem que trabalhar nessa porra. Ele é um namorado tão da hora, mas tão da hora, que a nossa menina nem tem saco de lidar com ele agora. E ela só decide levar essa porcaria pra lavanderia do prédio. Sim, esse moquifo tem uma lavanderia no porão, caindo nos pedaços, mas tem. No caminho pra lavanderia, ela encontra o jornal na frente de um dos apartamentos. E a notícia principal era: estripador de úteros ataca novamente. Contando como a polícia foi chamada porque um caminhante, logo pela manhã desse dia, encontrou um corpo estirado no chão, brutalmente assassinado. E a vítima em questão era uma mulher grávida. E assim como as outras vítimas desse mesmo assassino, por isso ele é conhecido como estripador de úteros, o feto foi cortado para fora dessa mulher e levado embora. Esse sendo o modus operandi dessa pessoa que tá causando todo esse alvoroço. E essa tá sendo a quarta vítima dessa pessoa, pelo menos a que encontraram. Pode ser que tenha muito mais que não encontraram, afinal a gente vai ver durante o jogo que tem muitas pessoas, principalmente mulheres, desaparecidas. E isso já tá durando um bom tempo. Lembra que eu falei que esse jogo tem uma forma inteligente de colocar a nossa protagonista como um alvo principal, uma vítima perfeita, aumentando a sensação de perigo? Então, um detalhe curioso sobre nossa protagonista, a personagem que estamos controlando, a Sarah. Ela está grávida, o que faz dela o alvo perfeito para esse assassino. Então, aqui temos que ter o triplo de cautela. Quando ela finalmente chega na lavanderia, que fica nesse porão, ou lugarzinho bizarro, hein? Ela encontra um vizinho, que explica que as máquinas de lavar não estão funcionando. Mais um problema pra gente aí. Mas nós encontramos nosso vizinho, o Stan, que é um cara tranquilo. Ele é o único homem do bem aqui, o único homem que nos trata minimamente bem e com respeito, que se preocupa com a gente e diz até que vai dar um jeito no nosso namorado se ele não melhorar ou prejudicar a Sarah. A Sarah comenta que precisa lavar a roupa, mas a lavanderia está quebrada para a entrevista do dia seguinte. Essa entrevista é muito importante para ela. O Stan comenta que tem uma que fica aberta 24 horas que abriu recentemente. É um pouco longe de onde eles moram, mas se é muito importante, é uma opção. Mas não deixe de se preocupar pelo horário que está, já que é praticamente de madrugada. E ainda tem um maníaco à solta. A Sarah diz que é uma mulher crescida e sabe se cuidar, então ela decide ir, porque essa entrevista de emprego é muito mais importante que a vida dela em si, aparentemente, e a do bebê. Devo comentar que esse lugar que essa coitada vive é basicamente um inferno. É a zona leste de São Paulo, que só tem doido nessa droga, tanto no prédio quanto na rua em si. Ela encontra um cara que não fala nada com
nada no salgão do prédio, entra no beco, eu não sei porquê, mas ela entra no beco e troca ideia com um cara esquisitão também que tá se abrigando no fogo, além do próprio motorista do ônibus, que quando ela sobe, ele pergunta pra onde ela tá indo nesse horário da noite, e ela fala, vou pra uma lavanderia que é aberta 24 horas. Ele fala, é muito estranho isso daí, não compra essa sua ideiazinha não, porque é muito tarde pra se lavar roupa. E ela fala que é o problema dela, não tá nem aí. E ele fala, então, você tem que bonitinha, né? Se quiser, você nem precisa pagar. E você faz um favor pra mim. Só homem escroto nessa porra. Eu tô falando, os homens dessa cidade são tudo esquisito. A Sarah, obviamente, recusa e se senta. E sim, esse cara fica muito mais escroto, ríspido e agressivo quando ela recusa. É claro que a quantidade de cidadão creepy não acaba por aqui. Ao entrar no ônibus, um cara estranho, de óculos vermelhos e terno, e presta atenção, o ônibus aqui tá vazio. Só tem a Sarah, o motorista e agora esse esquisitão. E tem 300 bancos vazios ali. E esse cara esquisito resolve ficar em pé do lado da Sarah. A Sarah fica desconfortável e resolve olhar pra janela. E quando ela volta, meu Deus do céu! Que susto! O esquisitão tá debruçado em cima dela. E ele pede pra sentar do lado. E a mulher fala, porra, tem um monte de assento liberado aí, filhão, escolhe um. E ele continua perguntando se ele pode sentar. A Sarah fala sobre mandar o motorista jogar ele pra fora do ônibus e o cabra estranho só manda um. Você vai morrer hoje à noite. Essa é sua última noite na Terra. O seu filho da puta! Não sei se é uma ameaça ou uma previsão, mas ele alerta dos perigos que a Sarah vai ter hoje à noite, que ela está caminhando diretamente para sua ruína, e ainda menciona o seu bebê que está carregando, e ela vai ser achada como todas as outras, o que claramente deixa ela assustada. Como ele sabe que ela está grávida? E o camarada continua descrevendo como vamos estar quando morremos. Cara desgraçado. Por sorte, nosso ponto chega e nós descemos. Finalmente chegamos na bendita lavanderia. Aqui, o funcionário é tão simpático como todo mundo nessa cidade. Colocamos a máquina para funcionar e tem uma parede muito estranha com uma rachadura no chão. Pode parecer só um lugar esquisito caindo aos pedaços, mas essa parede vai ser importante mais pra frente. Enquanto esperamos a máquina funcionar, encontramos alguém que comenta sobre como essa lavanderia estava em outro lugar, que era muito mais acessível. Mas houve um grande incêndio e ninguém encontrou exatamente o que causou isso. Nesse incêndio, uma mulher morreu. Ela era uma empregada e tem rumores que estranham a forma como ela desapareceu. O fogo não começou do nada, foi aos poucos. Ela tinha tempo para sair, o que se acredita que ela estava presa dentro de um dos escritórios, trancada lá. Até iriam abrir uma investigação sobre o assassinato, mas decidiram só largar isso de mão. Varrer isso para debaixo do tapete, principalmente porque a onda de assassinatos do estripador de úteros começou. Então a polícia, que provavelmente é extremamente minúscula e incompetente, não conseguiu trabalhar em 2 casos ao mesmo tempo. Será que foi esse mesmo assassino ser o mesmo que causou esse incêndio nessa lavanderia? Ao sair dali, só para caçar algo para matar o tempo, a Sarah escuta um barulho de criança chorando. O que é estranho pra caramba, mas é aquilo. Quem disse que isso é problema meu? Tem uma pizzaria e quando entramos só para passar o tempo, encontramos um cartaz de desaparecida e resolvemos falar disso com o caixa. Ele diz que não sabe muito desses desaparecimentos, mas que uma das vítimas estava na classe dele e ela, coincidentemente, assim como todas as outras, estava grávida. Ele torcia para que ela tinha só fugido da cidade, porque aquela cidade é uma droga. Mas ele tinha a impressão de que ela também foi uma das outras, mas ele prefere pensar que ela só fugiu dali e está bem segura. Do lado tem uma loja de eletrônicos e vamos falar sobre isso também com esse vendedor. Ele comenta que, mesmo sendo um homem, ele também sente medo. Uma coisa interessante nessa loja é que nós encontramos uma Polaroid velha dentro de uma caixinha. E quando vamos mostrar para aquele outro cliente, ele fala que é o Luiz, o dono do que foi queimada. E do lado dele era a sua funcionária, que provavelmente tinha um caso com o chefe, pela forma como o cliente comenta sobre ela. Também mostramos um jornal falando de quando aquele lugar foi queimado. Ele comenta mais sobre o caso. A garota era linda, pena que estava grávida. Mais uma coincidência aí, hein? Um
Um dos trabalhadores que tem naquela área comenta que o Luiz parecia usar sua autoridade para pegar aquela garota. E quando falamos dos desaparecimentos, ele conta que isso tudo, os desaparecimentos, as coisas que ele tem escutado e as coisas bizarras que têm acontecido durante todos esses anos, está cada vez pior. Essa rua não tem sido uma área segura já faz muito tempo. E ele associa o que aconteceu, aquele incêndio, com tudo de ruim que está acontecendo agora. Só que tem mais uma informação interessante aqui. A garota que trabalhava lá, que morreu no incêndio, nunca foi encontrada. Nem os seus ossos. Nada. Nenhum resto mortal. Ainda nessa mini investigação, o cara da loja de eletrônicos comenta que tem medo de estar enlouquecendo, mas ele escuta alguns gritos parecidos com choro de criança em algumas noites, mas ele tem certeza que não tem nenhuma criança por perto. Explorando mais lugar, entramos no banheiro e achamos um telefone pichado na parede. Então, a Sarah resolve ligar, só pra rir. Essa mulher tá muito entediada, meu Deus do céu. Nós encontramos também um papel falando sobre o Luiz, uma espécie de ficha da polícia sobre ele. Perguntando sobre esse camarada, se descobre que simplesmente desapareceu um dia. Não fala exatamente quando, podendo ser antes ou depois do incêndio, a gente não sabe. E ligando para aquele número que vimos no banheiro, o nome do lugar que atende a gente se chama Late Night Flirt Line, traduzindo linha do flerte tarde da noite. Vocês sabem muito bem que tipo de telefonema é esse, né? E você pode falar por 1 minuto gratuito com alguma garota que irá realizar suas fantasias mais selvagens. Uau. A mulher do outro lado da linha fica desconcertada de estar falando com outra mulher, mas a Sarah logo explica que só quer passar o tempo porque está nessa lavanderia em específico. A cowgirl já meio que sabe onde estamos e pergunta se é o mesmo que tem uma pizzaria do lado. Quando confirmamos... Eu vivo por essa área. Ei, você realmente não deveria estar aí tão tarde? Não com o estripador de útero à solta. Eu conheci uma das garotas desaparecidas. Ela sumiu por essa área. E eu tô te falando que você deveria ir pra casa agora. Tem coisas que os jornais não falam. É muito mais do que stalking e assassinato. É uma psicopatia real. E você está bem no meio do campo de caça. Tá entendendo? Você precisa pegar sua roupa agora mesmo e sair daí o mais rápido possível. Seus 60 segundos gratuitos acabaram. Para ter outra conversa sexy tarde da noite, por favor, coloque seu número do cartão de crédito. Isso tá a cada momento mais bizarro ainda. A sensação de perigo aqui tá eminente. Tudo indica que o pior está por vir. O seu vizinho avisando, os homens esquisitos que você encontra pelo caminho, o horário ser tarde da noite, aquele homem bizarro falando que você vai morrer, que você está indo direto para sua ruína. Essa história toda do Luiz, do incêndio, mulheres grávidas sendo você uma, tudo isso é um grande alerta do universo falando para você ir embora agora. Finalmente ela pega a sua maldita roupa da secadora, mas ela ainda tá molhada. A máquina deve estar quebrada, mas eram seus últimos trocados. E ela bota na cabeça que precisa achar o funcionário para pegar sua trocada de volta. Minha amiga, você ainda não entendeu onde você tá enfiada? Você tá no olho do furacão de uma onda de assassinatos e é vítima perfeita para um psicopata que mata grávidas. Estende essa merda atrás da geladeira, sei lá, bota na janela do ônibus, faz qualquer coisa, vai molhada mesmo pra entrevista de emprego, até amanhã já vai estar seca essa merda, mas sai daí, sai daí. Mulher burra. Ela entra no cubículo que o funcionário fica. Tem uma pequena surpresa. Oh God, it's the employee. He's been ripped to shreds. I need to call the police. Os caras realmente estavam no teto. Ela decide chamar a polícia, mas quando ela liga, a ligação cai. Mas pelo menos ela conseguiu falar mais ou menos onde ela estava. 20 minutos depois, um policial chega no lugar, mas não parece conseguir achar ninguém. Ele escuta uma espécie de choro vindo da pizzaria. E quando ele entra no escritório, ele dá uma investigada. E, meu Deus, esse escritório é bizarro de longo. E é muito engraçado como que parece que por fora é pequenininho, mas por dentro é gigante. Ainda mais que tem vários cubículos com computadores. Porque uma pizzaria precisa de tantos cubículos com computadores? É uma pizzaria beira de estrada. Enfim, tem uma porrada de computador e uma porta para um corredor com mais salas ainda. Mas no meio do corredor, ele encontra isso.
What the fuck was that? Uma pessoa totalmente nua, com uma cabeça diferente do corpo, como se fosse uma máscara. Pela descrição do policial, essa coisa estava segurando um bebê. No meio desse survival horror, ele encontra o trabalhador de escritório, falando que tem um louco correndo por aí com uma faca. O PM manda ele segui-lo para tirar daquele lugar. Beleza, vamos salvar o cara. Não vamos salvar o cara. O cabra fica preso nessa sala, mas por sorte o teto cai e ele tem acesso a essa ventilação, que agora é sua rota de fuga. Ótimo, alguém finalmente vai sair vivo dessa coisa. Eu e minha boca abençoada, né? Danou-se tudo. Aquele bebê provavelmente era da Sarah. Todo mundo, até o policial armado, morreu nessa brincadeira. Tá certo que ele foi pego de surpresa, mas ainda assim, todo mundo morreu. Mas também, por que enviar só um policial, né? Que mania, parece polícia de desenho animado, polícia do Simpsons, sei lá, que só tem um policial, polícia do Gumball. Mas olha só, a Sarah tá viva e esteve esperando no cubículo da lavanderia esse tempo todo. Ela já imagina que ninguém vai vir, então decide sair. Mas ela escuta uma coisa. Eu achava que esse assassino só matava mulher, mas até agora ele só matou homem. Mas aparentemente, caiu na vila, o peixe fuzila, né? Ou no caso, esfaqueia. A menina Sarah pega o martelo e vai procurar uma saída alternativa, já que a polícia já era. E olha que engraçadinho esse assassino é, botando o cabra pra lavar na máquina. E ainda tem um monitor de bebê, uma babá eletrônica no caso, com uma espécie de vigia, já que a gente consegue escutar que tem alguém do outro lado. Lembra daquela parede que eu comentei, que era diferente das outras? Então, agora ela vai ser útil. A Sarah aproveita seu martelo e quebra essa parede e encontra uma passagem secreta, no caso, uma área totalmente nova e bem longa, diga-se de passagem. Eu devo admitir que eu fiquei com mais medo de andar nessa área do que em qualquer outro lugar possível. E tem alguns pequenos sustos, mas encontramos um jornal. O principal suspeito da investigação policial desaparece. Suspeito pelo desaparecimento de uma mulher de 45 anos, Louise Kennedy, está desaparecido. O principal suspeito do crime hediondo de incêndio criminoso e suposto sequestro ou assassinato de uma jovem mulher permanece foragido. Fontes dizem que Kennedy esteve sob vigilância por algumas semanas e, em algum momento ao longo da noite passada, quebrou contato com os oficiais e não foi vista desde então. Autoridades lançam aviso a todos os residentes da área para ficarem em alerta deste potencial perigo individual. Continuando a caminhar, a Sarah entra em uma sala que a porta está trancada. E quando vai sair, a porcaria do demônio tá do lado de fora, batendo na porta, quase arrombando ela. Agora ferrou. A gente tá literalmente preso. A porta daqui tá trancada. A outra porta tem um capeta. Já era, acabou, morremos. Mas nossa menina Sarah finalmente subiu de QI. Antes estava 0 QI, querendo secar essa roupa decentemente, em vez de ir embora logo. Mas agora ela upou de inteligência e pode pensar e tirou um armário da parede que escondia uma passagem secreta. Nessa sala da caldeira, que parece a sala da caldeira do Fred Krueger, ela acha um corpo e uma carta. Há quanto tempo eu estive aqui? A última coisa que eu lembro era de estar voltando para casa. E agora eu tô presa aqui, nessa sala, esquecida por Deus. E poderia fazer isso comigo. E por quê? Eu preciso achar um jeito de sair daqui. Tem sangue seco nas paredes e no chão. Eu tenho meu bebê pra preocupar também. Provavelmente essa carta foi escrita pelo corpo que achamos. Ver esse lado das vítimas é bem pesado. Deixa essa situação muito mais triste. Normalmente, quando vemos casos de assassinos em série, nós não vemos muito o lado da vítima. Vemos mais um número de pessoas, a brutalidade. E quando tem minimamente algo que remeta como que a pessoa está se sentindo, seus últimos momentos de vida, seus pensamentos, suas últimas palavras, é muito angustiante e dá um peso maior para tudo isso. Essas vítimas deixam de ser números e passam a ser rostos, histórias, pessoas, membros de família. Nós achamos também mais uma carta. Eu sei que eu não irei sair daqui viva. Aquele psicopata,
Aquilo mata mulheres como eu. Eu estive escutando pelo menos 3 outras que foram trazidas aqui e mortas, espiando pelas rachaduras. Eu vi aquilo. Ai, o que aquilo faz? Aquilo cria máscaras com pele. Pele daquelas pobres crianças que suas mães acabaram de ser abatidas. Eu não sei que tipo de jogo isso está querendo jogar. Eu acho que minha hora está chegando. Essa coisa me fez engolir uma chave. Uma chave que eu acho que poderia me tirar daqui. Mas eu tenho a sensação de que isso não vai me deixar viver o suficiente para poder usar isso. Eu vou ser amarrada e massacrada como as outras. E o meu bebê. Ai, meu Deus. Me desculpa, meu anjinho. Esse psicopata gosta de brincar com suas vítimas. Gosta de fazer joguinhos antes de acabar com tudo, dando a esperança de fugir dali. Mas a gente sabe que esse tipo de gente não vai deixar ninguém escapar. E agora a Sarah encontrou uma serra e só tem uma coisa para fazer com ela. Agora ela tem a chave para sair dali. E ainda andando muito esse lugar esticante. É um labirinto praticamente. Nós encontramos um corpo de um homem que parece estar ali há anos e tem uma carteira com ele. E descobrimos que esse homem é o Lewis Kennedy, o suspeito número 1 da polícia por ter causado um incêndio e ter a ver com o sumiço da sua funcionária. Então, se o cara tá aí morto, quem é que tá causando esses assassinatos? Porque a gente acreditava que era ele que tava matando todas essas mulheres. Então, quem é que tá fazendo isso? E mais importante, quem é que tá nos caçando? Também encontramos um corpo mais recente, com um bebê despelado, saindo da barriga dela. Isso tá ficando cada vez mais incômodo. Aí tô procurando a saída, porque esse lugar é enorme. Puta merda! Achamos balas e um revólver. Agora a Sarah tá armada. E ela já gasta uma bala pra quebrar um cadeado. E ela já entra chamando pra Xixa. Venha, seu cuzão! Eu tô pronta pra você! E que nem aquela cena do policial, aqui é o momento mais tenso do jogo. Já que agora estamos armadas e estamos principalmente pronta para o ataque, porque a gente sabe que essa coisa, esse assassino vai vir atrás da gente louco para matar nós. E as luzes ainda se apagam, para dar mais medinho ainda. Mas é aquilo, nunca mexa com uma mãe que só queria lavar sua roupa. O estripador de útero vem para cima várias vezes e a Sarah mete bala sem dó, até essa coisa cair no chão. Agora tudo faz sentido. Lois Kennedy não estava matando aquelas mulheres, era a Samantha, a funcionária. Depois que Luz prendeu ela na lavanderia e queimou tudo, ela sobreviveu. Ela deve ter perdido seu bebê, no entanto. Quase ser morta, perder seu bebê e ser horrivelmente queimada deve ter enlouquecido ela. Ela matou Luz, então teve como objetivo de vida matar mulheres que tinham algo que ela não tinha, que ela perdeu. Oh, meu Deus. Sim, isso tudo foi uma grande vingança de uma mulher, carregada por uma insanidade bruta que um homem nojento implantou nela. Dá pra ver que os homens dessa cidade são muito esquisitos, são muito estranhos. Tiranos tem a Ilha da Hora, com seus comentários sexistas, vendo mulheres apenas como um pedaço de carne para saborearem. Infelizmente, muitas mulheres acabaram pagando pelo erro de um único homem. Mulheres que não tinham nada a ver com isso. Esse homem com certeza não sabia lidar com as consequências das suas ações, porque ele, com toda certeza do mundo, era o pai do bebê da Samantha. E ele não queria assumir isso, então achou que era melhor se livrar dela. E no final ele acabou se fudendo. Mas ainda não acabou. Ai, eu tava bem triste por ser acordado tão tarde da noite para uma autópsia improvisada. Mas quando falaram que era o verdadeiro estripador de úteros, bem, eu cheguei aqui o mais rápido possível. Eu não boto fé que acabou sendo Samantha Rhodes, que esteve desaparecida e presumidamente morta anos atrás. Ok, causa da morte, múltiplos tiros. Essa é a causa oficial da morte, mas Jesus Cristo, eu não consigo nem entender como ela conseguiu estar viva em primeiro lugar, pensando em como ela precisou de tantos tiros para poder derrubá-la. Muitos desses pareciam fatais à primeira vista. Acho que teremos que procurar e descobrir mais. A luz cai e o médico tem que ligar ela de volta. E quando ele volta para a sala de autópsia, esse
foi Blood Wash. Uma história de vingança, loucura, sobrevivência e uma mãe praticamente solteira, porque o Leon não faz porra nenhuma, que só queria lavar sua roupa. Nunca mexa com uma mulher, principalmente uma mulher grávida, uma mãe que só quer lavar sua roupa. Comentem o que vocês acharam dessa história. Eu sei que é um jogo um pouco antigo, mas eu queria falar sobre isso porque é um jogo instigante, interessante. E é uma história que vale a pena ser contada. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.